Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 11. Diz assim: E eis que apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do ventre do Espírito Santo desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém. Então até aí. Isso aqui, esse versículo, essa passagem está registrando o episódio de quando Zacarias, o pai de João Batista, recebeu o anúncio do nascimento do seu filho. Ele já era um homem já de certa idade, e a esposa dele também, Isabel, e ela era estéril. De repente, ele, por uma providência de Deus, estava no seu turno, ministrando no santuário, porque cada sacerdote tinha um período do ano que era sorteado para estar ministrando ali, realizando esse serviço no lugar santo. E muitas vezes esse sorteio privilegiava uns e desprivilegiava outros, né? Algumas pessoas passavam anos e anos, alguns sacerdotes passavam anos e anos sem participar do ofício, mas por aquilo que alguns julgam o acaso, que nós sabemos que na verdade foi a providência de Deus, Zacarias foi sorteado. Zacarias foi premiado para ministrar e trabalhar naquele dia no santuário. E exatamente naquele dia em que ele entra ali, aparece o quê? Diante dele um anjo. E a Bíblia é clara ao dizer que o anjo estava de que lado do altar? Do lado direito. Você vai para o Velho Testamento, você vai perceber que a presença de um anjo do lado direito significa o quê? Significa, você não tem lá aprovação. Você está entendendo? Significa aprovação. Se o anjo aparece do lado esquerdo, desaprovação. A mensagem de Deus, na palavra de Deus, ela só tem essas duas opções, ou aprovação ou desaprovação. Não tem aquele mais ou menos não. Existia uma ocasião lá em que uma pessoa lá, duas pessoas, né? Nadab e Abiú, entraram no santuário e foram desaprovados por Deus. Saíram de lá puxados numa corda, né? E o anjo apareceu para Zacarias e Zacarias ficou com medo. Não foi? Não está escrito ali? Ele ficou com medo, temeu. Começou a se tremer de medo. Porque ele pensou que poderia acontecer com ele o que aconteceu com Nadab e Abiú. Precisaram ser tirados com a corda. Mas aí ele não percebeu o quê? Ele não prestou atenção em quê? Que o anjo estava do lado direito, que significava aprovação. E as palavras do anjo eram também palavras de aprovação sobre Zacarias. Diz, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Já imaginou se você escuta um anjo falando isso para você? Você ficaria feliz ou triste? A tua oração foi ouvida, velho, diante de Deus. Como é que você se sentiria? A tua oração foi ouvida, a tua mulher terá um filho. Quer dizer, ele estava orando para que a mulher engravidasse. E será que ele tinha orado por pouco tempo? Será? Aparentemente ele já era um pouco idoso. Já era um pouco adiantado na idade. Aparentemente, Aldivan, ele era como alguns dos seres humanos que tem hoje na Terra, que tem mais passado do que futuro, né? E Deus disse, olha, a tua oração foi ouvida, a criança vai nascer e você vai dar a ela o nome de João. E disse assim, e essa criança será grande político. Foi assim que ele disse? Essa criança será um grande
soldado. Foi assim que ele falou? Essa criança será um grande empresário. Não. Essa criança será grande diante do Senhor. Veja que coisa interessante. Se você for prestar bem atenção, as coisas que são grandes diante do Senhor, muitas vezes não são grandes diante do mundo. E as coisas que são grandes diante do mundo, diante de Deus, elas não são nada. João Batista, ele era grande diante do Senhor. Um homem a quem foi dito ele virá converter o coração das pessoas. Já pensou? Ele virá na virtude e no poder de Elias. Essas foram as palavras do anjo. João Batista iria exercer um ministério na virtude e no poder de Elias. É interessante, irmãos, que a Bíblia ela usa uma tipologia. Tipologia, assim, uma coisa acontece, né? E aquela coisa tem um significado também em outro acontecimento que ocorre mais na frente. Aí, por exemplo, você pega a história de José, né? José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, não é isso? Para o Egito. E chegando lá no Egito, ele foi exaltado. E depois foi lá e perdoou os irmãos. Não é isso? Aí onde é que na Bíblia você encontra uma história parecida com essa? De uma pessoa que foi vendida por um dos seus irmãos, vamos dizer assim, né? Que eram os seus discípulos, não é assim? Jesus. Mesmo jeito que eram 12 irmãos de José, não era assim? Eram 12 discípulos. Mesmo jeito que um discípulo foi lá e vendeu, trocou Jesus, né? Por dinheiro. Mesmo jeito, os irmãos de José, um ou dois ali no meio, teve a ideia, né? De dizer, vamos vender. Né? Não foi todos, foi um que, assim como o Judas, né? Disse, tive um plano. Vamos pegar ele e vamos vender. Ou seja, a história do povo de Deus no Velho Testamento, ela tem um cumprimento, ela tem uma simbologia, ela tem uma tipologia também no Novo Testamento. E assim era também a história de Elias e a história de João Batista. O anjo disse que o anjo falou que João Batista viria na virtude e no poder de Elias. Ou seja, as características do ministério de João Batista poderiam ser encontradas observando o ministério de Elias. E quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que era exatamente isso. É um negócio preciso e impressionante. A semelhança dos ministérios de Elias e de João Batista. E assim, veio Elias, e depois de Elias foi quem? Sabe me dizer? O profeta que veio depois de Elias foi Eliseu. Aí veio João Batista, e quem veio depois de João Batista foi Jesus. Então, observe aí a tipologia. João Batista é uma semelhança no ministério de Elias. E Jesus, numa semelhança no ministério de Eliseu. E você vai observar que foi exatamente assim. A mensagem de João Batista, irmãos, era assim como a mensagem de Elias. Você vai para a mensagem de Elias, no Velho Testamento. E Elias, ele era o profeta do açoite. Ele era o profeta da repreensão. Ele era o profeta do carão. Não tem? Não tem aquele negócio assim que as pessoas dizem assim, que o pai, a mãe é só carinho, né? E a avó é só carinho e a mãe dá o carão, né? O profeta Elias, ele era mais duro, está entendendo? O profeta Elias, as mensagens deles eram mensagens de... Ora, para você ter um exemplo, né? Do que ele falou com Acabe. O rei Acabe que vivia na sua época, né? Acabe era esposo de Jezabel. O que foi que Elias falou para Acabe? Ele disse, Acabe, fique sabendo de uma coisa.
que dos seus filhos, aqueles que morrer na cidade, os cachorros vão comer. E aqueles que morrer no sítio, os urubus vão comer. Você teria coragem de dizer uma mensagem dessa a alguém? Se Deus mandasse você dizer uma mensagem dessa a alguém, você teria coragem de dizer? Os filhos, tudinho que você tem aí, ó. Os que morrer na cidade, os cachorros vão comer. E os que morrer no sítio, os urubus é que vão comer. Era uma mensagem dura, não era? Quando ele falou aqui para Acabe ficou aterrorizado. Disse que ele rasgou as roupas, começou a se humilhar diante de Deus. Aí Deus foi e enviou uma mensagem para ele e disse, pronto, já que ele se humilhou, então isso daí só vai acontecer depois que ele morrer, porque eu vou usar de misericórdia para ele não ver isso acontecendo com os filhos dele. Que vai acontecer, mas ele vai morrer antes para ele não ver. A misericórdia de Deus privou Acabe dessa angústia, né? E a mesma coisa ele disse para Jezabel. Ele disse, ó, os cães devorarão a carne de Jezabel nos muros de Jezreel. Diz que quando Jezabel morreu, ela foi empurrada de cima de uma torre, né? E ela caiu, quebrou o pescoço, morreu, ficou lá estatalada no chão. Aí disse que o general que estava lá, que tinha assumido o reino, mandou buscar ela para sepultar, né? Vai pegar aquela mulher, porque ela era a mulher do rei, então vamos sepultar. Diz que quando os homens chegaram para sepultar, diz que a única coisa que sobrou foi a palma das mãos dela, com carne. O resto os cachorros tinham comido. Exatamente como Acabe tinha profetizado. Observe que mensagem que Elias pregava. Você está entendendo? A mensagem de Elias, ela era dura. Era uma mensagem de... Ele chegava assim no lugar, como ele chegou lá naquela época, né? Disse, olha, a partir de hoje, só vai chover quando eu quiser. Só vai chover de novo quando eu mandar. Já imaginou se um pastor chega com uma mensagem dessa aqui? Ó, irmãos, eu vou fazer um decreto aqui que não vai chover mais. O que é que as pessoas iam achar desse pastor? Essa era a mensagem de Elias. Era uma mensagem de condenação, uma mensagem de repreensão, uma mensagem de humilhação sobre as pessoas. Ó, aqui agora vocês vão ficar sem ver cair uma gota d'água do céu. E só vai chover de novo quando eu mandar. Quando eu orar a Deus. Segundo a minha palavra. Aí depois de Elias, vem o ministério de Eliseu. Eliseu já chegou, entendeu? Com uma proposta diferente. Eliseu, assim que ele assumiu o ministério, ele chegou na cidade de Jericó. E a cidade tinha uma escola de profetas ali. E os profetas pediram a ele, Eliseu, esse lugar é bom, a gente estuda aqui. E a cidade é bem situada, mas só que a água, o rio aí, é salobra, a água é salobra. Aí Eliseu disse, traga um prato novo e coloque sal. Aí eles trouxeram um prato, colocaram sal. Aí Eliseu disse, jogou o sal na água, disse, águas, a partir de hoje você estará purificado. A partir daquele dia, as águas se tornaram doces. Veja que mensagem diferente, né? Se ele fosse da mesma tendência de Elias, ele dizia assim, vocês vão beber a água mais amarga ainda, que vocês merecem. Porque a mensagem de Elias era assim, entendeu? Era uma mensagem dura. Aí você observa, aí teve uma vez lá em que estava uma seca no lugar, né? E um homem chegou com 20 pães para dar para Eliseu. 20 pães. Disse, olha mestre, traga esse presente aqui para o senhor. 20 pães. Aí tinha uma certa quantidade de gente ali, eu acho que mais de 100 pessoas, né? E Eliseu disse, distribua o pão aí para os convidados, para as pessoas que estão aí. Aí a pessoa que estava com os pães disse a mesma coisa que André disse para Jesus, né? O que é isso para tanta gente? Como é que eu vou botar 20 pães diante de mais de 100 pessoas? Aí Eliseu foi disse assim, entregue os pães, que assim diz o Senhor, eles vão comer e ainda vai sobrar. Veja que diferença. O ministério de Eliseu era um ministério de graça, entendeu? De graça sobre os infiéis, sobre as pessoas desobedientes, sobre as pessoas que não se arrependiam dos seus pecados. Ainda assim, Eliseu concedia graça e misericórdia. A mensagem de Elias era diferente. A mensagem de Elias, olha, não se arrependeu, então vai acontecer isso com você.
Era duro. Uma vez tinha um trabalhador lá cortando lenha, né? Com um machado, e disse que no que ele balançou o machado, o ferro do machado voou e caiu dentro de um rio. Pronto. Ali foi um desespero, porque naquela época o machado era uma coisa, o ferro, né, era uma coisa rara, cara, e era emprestado. E ele foi falar com Eliseu: Senhor, o machado caiu dentro do rio aí, eu não sei o que é que eu faço. Era emprestado, me ajude. Diz que Eliseu foi e pegou um pedaço de estaca, né? Aí colocou em cima da água, né? Do rio, do açude lá. E disse que o machado flutuou. Ele foi, tirou e entregou ao homem lá, né? Foi uma alegria para todos. Todos ficaram felizes, não é? Aí você vê o paralelo. Elias representando João Batista. Aí você vê Eliseu representando Jesus. Quando você vai ver, do mesmo jeito que Elias combateu Acabe e Jezabel, João Batista combateu Herodes e Herodias. Entendeu? Herodes e Herodias. Do mesmo jeito que Elias falava duro com Acabe, João Batista também falou duro com Herodes. E por causa disso, a mulher, não é isso? Herodias ficou com raiva de João Batista. Vocês observam a semelhança da mensagem de João Batista com a de Elias, né? Diz que Herodes vinha passando aqui, ó. Ia passando ali na rua, perto do lugar onde João estava, né? No seu carro, na sua carruagem, com a mulher Herodias, né? E de repente, João Batista se atravessa no meio do caminho e aponta para ele e diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você está em adultério. Você teria coragem de dizer isso para uma pessoa? Teria coragem? Chegar para você e apontar o dedo assim, ó. Não é lícito a você. A gente tem um certo temor dessas coisas, né? Desafiar desse jeito, acusar. E esse era o ministério de João Batista. E não era só com Herodes, não. Uma vez, João Batista estava pregando no Rio Jordão, né, e batizando pessoas ali. Aí de repente chegou um grupo de líderes religiosos, entendeu? Um grupo de fariseus, saduceus, aqueles líderes judeus que havia na época, né? E eles ficaram observando a mensagem de João Batista. E os líderes religiosos daquela época, eles faziam questão de se distinguir dos outros, entendeu? Eles faziam questão de se apresentar como sendo superiores aos outros, às outras classes. Tanto na maneira de vestir, como na sua conduta, no seu comportamento. E eles chegaram lá, todos bem vestidos, né? Para assistir os batismos de João no Rio Jordão. Quando de súbito João Batista olhou para eles e disse: raças de cobras venenosas. Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Imaginou disso, você chegar e dizer palavras dessa para um padre? Teria coragem? Foi exatamente mais ou menos isso, né? Você chegar num lugar e de repente tem um grupo de sacerdotes, de pastores, e você apontar o dedo para eles e dizer raças de cobras venenosas. Produzir frutos dignos de arrependimento. Não pense que basta dizer que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode fazer nascer filhos de Abraão até das pedras. A mensagem de João Batista era que nem a de Elias. Era uma mensagem dura. Era uma mensagem de repreensão e uma mensagem de condenação sobre as pessoas. Da mesma maneira que Jezabel ficou irada e revoltada com Elias, Herodias ficou revoltada com João Batista. Elias foi salvo porque correu, né? Diz que quando Jezabel ameaçou, ele correu e Deus abençoou ele, protegeu ele lá numa caverna, ele fugiu para uma caverna. Mas João Batista não teve a mesma sorte. Herodias conseguiu o que queria com ele. Mandou que prendesse e depois mandou que decapitasse. Mas o testemunho de João Batista está claro
na palavra de Deus acerca da mensagem que Deus transmitiu para ele, assim como transmitiu por Elias. Aqui, filho de Zacarias, João Batista, que veio na virtude e no poder de Elias. E o ministério de Jesus, ele fez milagres, né? Ainda maiores do que os que Eliseu fez, mas caracterizava exatamente a mesma conduta, o mesmo procedimento, a mesma natureza do ministério de Eliseu, multiplicando alimento para as pessoas, purificando os leprosos, curando os cegos, ressuscitando os mortos. Elias ressuscitou uma vez um menino que faleceu, e Eliseu também ressuscitou o filho da viúva, o filho da mulher de Sunem, né? A sunamita. E tem um episódio interessante que diz que quando Eliseu já estava idoso, ele morreu, faleceu, né? Adoeceu e morreu. Aí diz que foi colocaram Eliseu numa cova, colocaram ele numa cova. Aí diz que logo depois vinha vindo outro enterro. Estava vindo outro enterro de outra pessoa que tinha morrido. Aí diz que na hora em que o pessoal vinha trazendo esse outro defunto que tinha morrido, aí diz que os inimigos moabitas atacaram o lugar. Atacaram. Aí diz que o pessoal que estava no enterro se agoniou para fugir, se desesperou para fugir do ataque dos moabitas. Aí pegaram o defunto e jogaram na mesma cova de Eliseu. Entendeu? Jogaram o defunto na mesma cova que Eliseu tinha sido colocado. Diz que na hora que o defunto bateu no corpo de Eliseu, ressuscitou e ficou em pé. E saiu de dentro da cova. Todo mundo ficou espantado. O ministério de Eliseu em paralelo com o de Cristo. Só que aqui, o paralelo, a tipologia da Bíblia, ela não se encerra no período de João Batista e de Jesus. Da mesma forma que houve uma pessoa enviada no espírito e no poder de Elias na época de Jesus, a Bíblia afirma que haverá também outra pessoa, não uma pessoa só, mas um povo com esse mesmo objetivo de converter o coração das pessoas no tempo do fim. Isso está escrito em Malaquias. Quer ver? Abre aí Malaquias, capítulo 4. Você volta a Mateus, né? Antes de Mateus tem o livro de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias 4, verso 5. Malaquias 4, verso 5. Malaquias 4, verso 5 diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse anúncio aqui da vinda do profeta Elias, algumas pessoas entendem que o próprio profeta Elias vai ressuscitar. Não, esse tem das mesmas características que foi no ministério de João Batista. João Batista foi o homem que cumpriu aquela profecia de que Elias viria, de que Elias, porque ele veio não como uma reencarnação de Elias ou como uma ressurreição de Elias, mas como alguém que pregava a mesma mensagem de Elias. Você está entendendo? Alguém que tinha do mesmo espírito de Elias, de repreender e de atrair o juízo de Deus sobre os ímpios. E aqui está falando que esse ministério, esse espírito, se manifestará novamente antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, é para nossos dias. Chama a atenção, irmãos, meus amigos, para a conclusão dessa mensagem, que a palavra de Deus, ela nos apresenta uma coisa interessante, que em nossos dias você observa que as igrejas, elas estão trabalhando no sistema de curas e milagres, não é isso? Elas estão trabalhando no sistema de sinais e prodígios, fazendo operações miraculosas e atraindo multidões. Quando você vai ver, o ministério de Elias não era esse. O ministério de João Batista não era esse. O ministério de João Batista está escrito lá em João 10, que João Batista ele não fez nenhum sinal. Mas ele veio com a mensagem de Elias para repreender, para condenar. E para converter aqueles que se arrependerem.
e aqueles que não se arrependerem serão consumidos pelos juízos de Deus, assim como foram os falsos profetas de Baal. Qual é então a lógica disso? Em nossos dias, meus irmãos, nossos dias, um pouco antes da volta de Cristo, o ministério do povo de Deus será semelhante ao de Elias. Ou seja, o povo de Deus terá que fazer uma obra dura, uma obra desagradável, uma obra como foi a obra de Elias. As pessoas vão estar clamando por alguém que venha lá, né, e faça como Eliseu, multiplique os pães, cura os doentes, mas o povo de Deus vai fazer uma obra que é exatamente revelar o pecado do mundo. Aquele que adora a besta e a sua imagem, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Essa será a mensagem. Aquele que se sujeitar ao sistema da besta que está sendo implantado no mundo, ele sofrerá o juízo de Deus. Ele receberá a primeira praga, úlceras malignas e perniciosas. Ele terá que se submeter a beber sangue, porque as águas da terra vão se transformar em sangue. Essa será a mensagem que o povo de Deus estará pregando no tempo do fim. Já imaginou que mensagem dura? Como a mensagem de Elias. Enquanto as pessoas vão esperar, entendeu? Que Jesus venha como ele veio da primeira vez. Com aquela paciência sobre os infiéis, né? Com aquela misericórdia sobre os ímpios. Não será mais dessa forma. O Cordeiro de Deus, ele já morreu. Ele já ressuscitou. E agora ele vem com o juízo sobre aqueles que não se arrependerem. E o povo de Deus serão seus mediadores, serão seus instrumentos para trazer essa mensagem de advertência ao mundo. A mensagem que tem no Apocalipse, Deus chama a mim e a você a advertir ao mundo nos seguintes termos: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do céu, é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, é uma mensagem que conclama as pessoas. Não é uma mensagem assim, vou passar a mão aqui na sua cabeça que você vai ser curado e o Senhor vai permitir que você continue aí fazendo o que você faz. Não é mais assim, não. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Não, as pessoas estão demorando, então beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Do outro lado, o inimigo vai transfigurar-se, né, em um benfeitor e vai procurar fazer exatamente aquele ministério de Cristo que ele fez na sua primeira vinda, né? Era um ministério de cura, um ministério de palavras bondosas, bem-aventurados, os pacificadores. O Filho do Homem veio salvar e as pessoas se agradam daquilo, né? E o inimigo vai criar uma contrafação exatamente para enganar e iludir as pessoas. Só que o tempo que nós estamos nos aproximando, no qual Jesus virá, não vai ser mais como naquela primeira vez. Quando Jesus veio a primeira vez, ele leu uma passagem de Isaías que dizia assim: o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para curar os cegos, para dar libertação aos encarcerados, aos oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, aí no final do versículo tem uma passagem que diz assim: e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Essa passagem, esse pedaço aí do versículo, Jesus não leu, porque aquilo não dizia respeito ao ministério dele naquela época, mas diz respeito ao ministério dele nessa época que nós estamos. Então Jesus, ele virá agora a esse mundo, não mais como um humilde carpinteiro, para trazer misericórdia a todos. Jesus virá com suas vestes de vingança, para pisar os ímpios debaixo dos seus pés. Unicamente aqueles que tomaram a sua decisão antes da sua vinda
é que poderão escapar, é que poderão alcançar a misericórdia de fato. Porque todos os demais saberão o que significa a ira do Cordeiro. Aí é exatamente o cumprimento dessa mensagem aqui do terceiro Elias. Entendeu? O terceiro Elias, ele vem pregando essa mensagem. Arrependa-se, temam a Deus e dê-lhe glória. Impressionante como as pessoas seguem filosofias, acreditam em seus métodos, confiam em seus recursos e não dão glória a Deus. Não dão lugar à palavra de Deus em suas vidas. Não se lembram daquele que os criou. É exatamente com esse chamado que eu e você estamos vendo nesse tempo, principalmente pregando a mensagem do sábado. Lembra-te do teu Criador, aquele que te criou em 6 dias e ordenou que você descansasse no 7º. Essa é a mensagem do povo de Deus nesse tempo. E é dessa forma que cada um tomará a sua decisão. Que o Espírito e a virtude de Elias esteja sobre nós. Que o Senhor nos conceda essa graça, de podermos cumprir o ministério que Ele nos tem dado para esse tempo. Sabemos que as coisas estão se aproximando. Cada vez mais o tempo está ficando mais difícil. E é exatamente aquilo que Jesus disse, É necessário que seja dessa forma. É necessário que seja assim. Então o Evangelho será pregado a todo mundo. Testemunha a todas as nações. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós concluímos aqui mais uma mensagem da Tua Palavra, onde aprendemos sobre o ministério de Elias, de Eliseu, de João Batista, de Cristo, e que tem também um cumprimento em nossos dias, na virtude e no poder de Elias. O Teu povo há de pregar uma mensagem nesse tempo, semelhante à mensagem de Elias, semelhante à mensagem de João Batista, uma mensagem de repreensão, uma mensagem de condenação e juízo, uma mensagem que conclama a humanidade a temer a Deus, dar-lhe glória. E dizendo, ai daqueles que aceitarem, que se submeterem à marca da besta, porque eles beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem misericórdia. Tempos terríveis e difíceis se aproximam de nós, ó Deus. Nós sabemos que só podemos permanecer de pé se o Senhor nos sustentar. E é exatamente isso que pedimos nesse momento. Nos envia, ó Deus, porção dobrada do Teu Espírito. Nos concede a fé de Jesus. Nos concede a capacidade que vem de Deus, para que possamos guardar os Teus mandamentos. Essas coisas nós pedimos e já agradecemos. No nome de Jesus. Amém.